O livro do profeta Jonas. Jonas foi um profeta de Israel, do Reino Norte. Ele era galileu e iniciou seu ministério logo após o término do ministério de Eliseu. Inclusive, Jonas foi o primeiro dos profetas que escreveram livros a aparecer na narrativa bíblica. Ele profetizou no período de Jeroboão II, um rei perverso, mas politicamente poderoso. O livro de Jonas é diferente de todos os outros livros proféticos. Ele é um livro biográfico. A mensagem central do livro não é a profecia de Jonas, nem mesmo o arrependimento de Nínive, mas sim a vida do profeta. Jonas foi um profeta extremamente relutante. Se recusou a aceitar o chamado de Deus e pregar ao povo de Nínive. Mas por quê? Nínive se tornaria a capital da Assíria em alguns anos, e essa nação, a Assíria, foi um império mundial por 300 anos. Apesar de Jonas não citar os pecados e a perversidade da Assíria, o profeta Naum nos diz que essa impiedosa nação explorava os desamparados, eram cruéis, cheios de idolatria, prostituição e bruxaria. A Assíria dominou o povo de Israel por muito tempo. Mas quando Jeroboão II assumiu o trono, a Assíria estava enfraquecida politicamente e, nesse período, não perseguia Israel. Foi exatamente nesse momento que Deus manda Jonas pregar a cidade. O capítulo 1 do livro de Jonas nos mostra esse profeta rebelde. O livro começa com o chamado de Deus para que Jonas fosse pregar aos ninivitas. Mas Jonas coloca seus interesses e opiniões acima dos interesses e ordenanças de Deus. Ele se levanta e foge da presença do Senhor para a direção oposta. Ele vai até Jope e pega um navio que está indo para Tarsis, que era, provavelmente, o lugar mais longe de Nínive que Jonas conhecia. Enquanto a cidade de Nínive ficava a leste da Palestina, Tarsis ficava a oeste. O livro de Jonas está cheio de ações sobrenaturais. A primeira delas é a violenta tempestade enviada pelo Senhor. Enquanto os marinheiros, homens pagãos, estavam cheios de temor e clamavam aos seus deuses, Jonas se encontrava no porão, dormindo. Os marinheiros lançaram sortes e esta caiu sobre Jonas. De forma resumida, para lançar sortes eles colocavam algumas pedras escritas dentro de um recipiente, as sacudiam e tiravam uma das pedras, que traria a resposta. Várias vezes vemos isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento vemos esse costume para a escolha de Matias, em Atos 1. Depois de o questionarem, Jonas finalmente diz quem ele era e a que Deus servia. O profeta rebelde diz que a melhor saída seria o jogarem no mar, pois isso acalmaria a tempestade. Os marinheiros clamam para que o sangue de Jonas não caísse sobre suas mãos e eles não fossem culpados e punidos por tirar a vida de um homem. Mas Jonas estava certo. A tempestade se acalmou logo que ele foi lançado do navio. Aqueles homens temeram a Deus e ofereceram sacrifícios ao Senhor. É triste e talvez até controverso ver como aqueles marinheiros pagãos demonstraram mais temor a Deus que o próprio Jonas. Então, vem o segundo grande ato sobrenatural desse livro. Deus envia um grande peixe. Sim, um grande peixe e não uma baleia. Inclusive, é importante ressaltar como as baleias nem mesmo possuem uma garganta capaz de engolir um homem inteiro. Agora, esse milagre do grande peixe é muito questionado. Acontece que questionar esse acontecimento nos daria liberdade para questionar qualquer outra parte da Bíblia, e não deve ser assim. Nem a negação, nem a racionalização conseguem resolver esse problema. O milagre do grande peixe segue sendo um objeto de fé e não explicação. Mas podemos crer nisso sem medo. Afinal, o próprio Jesus autenticou esse acontecimento, quando comparou seu sepultamento com a experiência de Jonas na barriga do grande peixe. No capítulo 2, nós vemos a oração de Jonas de dentro do grande peixe. Ali, apesar de ele não pedir perdão por ter fugido, ele reconhece a soberania de Deus e o agradece por não ter o abandonado. Jonas certamente pensava que morreria no mar, mas Deus enviou uma maneira de colocar Jonas de volta no caminho. O último versículo deste capítulo nos mostra que o grande peixe devolve Jonas à terra de uma maneira talvez até um pouco cômica. Jonas é vomitado ali.
No capítulo seguinte, Deus novamente manda que Jonas pregue e dessa vez ele vai. A mensagem de Jonas foi a seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Apenas isso. Jonas não chama o povo ao arrependimento, não traz formas de mudança, não diz o que os ninivitas poderiam fazer para que a destruição da cidade fosse impedida. Nenhuma possibilidade de saída, apenas uma sentença. Mesmo quando Jonas não estava fugindo fisicamente, nos parece que ele estava resistindo em seu interior. A pregação de Jonas mostra uma obediência externa para encobrir um efervescente motim interno. O povo se arrependeu mesmo assim. O rei proclama um jejum e a cidade toda, incluindo os animais, não comeram, mas se renderam, se converteram dos seus maus caminhos e buscaram a Deus. O povo de Nínive ouviu a mensagem uma única vez e, sem serem guiados pelo profeta, chegaram ao arrependimento. O último capítulo do livro de Jonas é o mais triste. O profeta está novamente revoltado, mas dessa vez porque Deus teve misericórdia dos seus inimigos. Ele diz que havia se adiantado e fugido para Tarsis, pois sabia que Deus era misericordioso e tardio em irar-se. Mas, espera aí, o que Jonas está dizendo aqui? Parece até que ele era um profeta que não queria ver o povo respondendo à profecia. Jonas desejava ver a destruição da cidade. Ele queria levar uma sentença de morte e não uma chamada ao arrependimento. Primeiro Jonas queria fugir, mas agora ele pede para morrer. E nesse momento, em meio a tantas reclamações do profeta, vemos mais um ato sobrenatural. Deus faz crescer uma árvore que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, e o profeta se alegrou muito por ela. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que feriu a planta, e por isso ela se secou. O profeta novamente pede e clama para morrer, e Deus faz uma pergunta: é razoável essa sua ira por uma planta? Jonas sente pena de uma árvore, mas não aceita que Deus sentisse compaixão de uma grande cidade. Isso mostra como os sentimentos do profeta não eram retos. Ele ficou feliz quando Deus o salvou no mar, mas se irritou quando Nínive foi salva. Jonas pensava que o perdão de Deus era apenas para ele e para Israel, e não entendia que o Deus de Israel também é o Deus do mundo. O coração de Deus em todo o livro se mostra em um grande contraste com o coração preconceituoso e indisposto a perdoar de Jonas. O Senhor questiona a Jonas se não seria justo que ele sentisse compaixão de toda uma cidade, enquanto Jonas se compadecia de coisas tão menores. E o livro termina assim. Não sabemos a resposta de Jonas porque, na verdade, essa pergunta Deus está fazendo para nós também. O livro de Jonas nos faz pensar o que faríamos no lugar desse profeta relutante. O que sentiríamos ao ver nossos inimigos sendo perdoados? Como reagiríamos se fossem chamados para fazer algo que não nos agradasse? O livro de Jonas pode, muitas vezes, ser um retrato de nós mesmos. O Senhor realiza seus propósitos mesmo que seus servos endureçam o coração. Mas, infelizmente, a salvação da cidade e o arrependimento do povo não foi impulsionada pelo profeta. O que você e eu faríamos em seu lugar?